Boa noite. Deus abençoe vocês. Que bom nós estarmos aqui nesta noite de oração, nesse tempo de graça que é a Quaresma. Nós tivemos, com certeza, já falamos aí do final de semana, do retiro tão abençoado. E você que está em casa também, que nos acompanha nesta noite, reze conosco. Vamos pedir juntos a graça do Espírito Santo vir nos dar o entendimento, a abertura do nosso coração, para que esta palavra possa produzir muitos frutos em cada um de nós. Peçamos juntos: vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, nesse tempo que nós estamos refletindo sobre a Quaresma, 40 dias em que nós temos a oportunidade de fazer uma revisão de vida. A Quaresma é tempo de transformação, tempo de mudança. Final de semana que nós estávamos aqui, o padre ainda reforçava isso e dizia que bom estar começando a Quaresma, aqueles que puderam estar aqui, fazendo um retiro, para que pudessem então experimentar essa presença, esse amor de Deus. Então, a Quaresma, ela é um tempo, 40 dias, um tempo favorável. E hoje quero pegar com você essa palavra e meditar em cima de um dos pontos que a gente traz na Quaresma, tão importantes para nós. Aliás, o mais importante para a nossa vida. Diga comigo assim: Quaresma, tempo para renovar o amor por Deus. A Quaresma é tempo da gente entrar nessa intimidade com Deus, e se nós renovarmos o amor com Ele, por Ele, através dEle, claro que nós vamos aí então direcionar a nossa vida para o amor. E nós bem sabemos o quanto o nosso mundo de hoje está dilacerado. O nosso mundo está atingido hoje, podemos até dizer, com amor desordenado. Sem amor ou com amor desordenado. E o evangelho de hoje traz para nós algo bem prático da vivência, porque a Quaresma é um tempo de oração, um tempo de meditação, um tempo de olhar para dentro, para depois a gente poder sair desse tempo vivendo de uma forma diferente. A oração precisa produzir em nós frutos. A gente tem dito isso muito esse ano, né? A oração, contato com Deus, intimidade com Deus, precisa produzir em nós frutos de amor. Então nós precisamos experimentar essa conversão da nossa vida pelas nossas atitudes. Então, o evangelho de hoje é no finalzinho do evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 12. Mateus, capítulo 7, versículo 12. Nós vamos entender essa palavra hoje de forma muito prática para a nossa vida. Quem está em casa pode acompanhar também. Mateus, capítulo 7, versículo 12. Interessante que essa passagem de Mateus, ela está assim como um título.
pedido confiante, porque ele começa dizendo sobre o pedido da oração, mas depois fala assim, e a regra de ouro. Esse versículo que eu vou dizer aqui é chamado a regra de ouro, ou seja, porque tem muita importância, é muito valiosa para a nossa vida. Então ela diz assim, tudo, portanto, quanto desejais que os outros vos façam, fazei-o vós também a eles. Isto é a lei e os profetas. E eu quero concluir com uma outra citação que está na carta a Romanos, capítulo 13, versículo 8, que aí esclarece para nós o que é isso. A dívida do amor e a proximidade do fim. Vai dizer assim, não fiqueis devendo nada a ninguém, a não ser o amor que deveis uns aos outros. Pois quem ama o próximo, cumpre plenamente a lei. Então aqui explica o que é lei. A lei é amar o próximo. De fato, os mandamentos, não cometerás homicídio, não roubarás, não cobiçarás, não cometerás adultério, e qualquer outro mandamento se resume neste: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz nenhum mal contra o próximo. Portanto, o amor é o cumprimento perfeito da lei. E aqui então nós vamos juntos partilhar esse tempo da quaresma. Podemos pegar um pouco, claro, do retiro, curados para o amor. Então aqui a palavra está dizendo, a lei, ela se completa, a lei é completa quando a gente vive a lei de Deus nesse ato, nessa atitude de não ficar devendo para ninguém o amor. Nós podemos até ter dívidas financeiras, né? Muitas vezes nós temos. Mas o que nós não podemos ficar devendo para ninguém é o amor. Então esse tempo de quaresma, nós sabemos disso, não é um tempo de cara feia, não é um tempo de tristeza, né? Mas é um tempo de oportunidades. E muito menos somente um tempo de penitência e jejum. Porque muita gente levando ao pé da letra, imagina ser um tempo somente de jejum. Mas nós sabemos que não é. É um tempo de assumir os pensamentos, os sentimentos, os critérios e os valores de Jesus Cristo. Diga comigo assim, é o tempo de assumir os pensamentos, os sentimentos e os valores, os critérios de Jesus. Minha gente, a quaresma, esses 40 dias, é para esta conversão. É para a gente se voltar muito mesmo para aquilo que Jesus nos ensina. Nós rezamos aqui, no início do grupo, estava lá rezando na capela, escutando, fazei tudo o que ele vos disser. Este é o tempo. É um tempo de evoluir, um tempo de evolução. Que palavra linda é essa? Tempo de evolução. Todos nós que estamos aqui precisamos evoluir, melhorar, sim ou não? Precisamos melhorar. É só a gente olhar para a nossa vida no quesito, quando a gente fala desta palavra amor, e nós vamos falar mais um pouco, ainda que vai ficar mais claro, mas nós sabemos o quanto nós precisamos evoluir, o quanto a gente precisa crescer no amor. No amor verdadeiro, não o amor que o mundo prega para nós hoje. O mundo prega para nós um amor por interesse, um amor de trocas, um amor de recompensas. Não é esse amor que Deus quer que a gente evolua, que a gente cresça. Deus quer que a gente cresça nesse amor verdadeiro, que é exatamente ao contrário. Um amor sem medida, que não é medido. Um amor sem trocas. Eu amo porque eu experimento o amor de Deus, então eu amo sem medida. E eu não espero nenhuma recompensa desse amor que eu dou.
e seja para quem for. O Papa Francisco, ele nos diz, nesta quaresma, eu vos peço um jejum com coerência. De nada adianta a gente fazer mortificações, de nada a gente fazer penitências, se a nossa vida, o nosso coração, o nosso interior não muda. No português, claro, não adianta a gente rezar, orar, se o nosso coração continuar endurecido. A oração não é para mudar Deus, a oração é para mudar a nós. Muitas vezes a gente temos essa prática de pedir a Deus muitas coisas, mas muito pouco a gente diz, Senhor, qual é a tua vontade a respeito, ao meu respeito? Então aqui hoje nós estamos vendo que não é apenas uma lei, um mandamento, faça, imposto, não é isso. Mas uma conversão, um convite a uma mudança. Nós aqui no Retiro, com certeza, no final de semana, além de experimentarmos curas da nossa história, da nossa vida, eu tenho certeza que muitos que estiveram aqui passaram a amar mais a Jesus. Sim ou não? Não é? Passaram a amar mais a Jesus, porque experimentaram ser amado por Ele. Experimentaram esse toque do amor, quando a gente fala, o que é o amor? Com manifestações muito reais e muito concretas aqui, nós podemos ver, muitos testemunhos que foram dados, e a gente vê ali que foi um toque concreto da presença de Deus, e que vai continuar acontecendo. Quanto mais vai buscando, mais Deus vai curando, mais eu vou experimentando, mais Deus vai fazendo parte da minha vida no dia a dia. Então essa conversão que a quaresma nos pede, e que nós precisamos entender esse grande significado para nós do que é ser cristão. Cristão é amar a Jesus. E amar a Jesus, imitar Jesus, e imitá-lo. Desde o começo do ano, nesse grupo de oração, nós temos partilhado isso. Neste ano, Deus tem falado muito aos nossos corações e pedindo muito para nós que a gente o ame, que a gente o siga e que a gente seja testemunho, que a gente influencie as pessoas nesse mundo, porque nosso mundo está precisando de muitas pessoas que testemunhem o seu amor. Porque pessoas testemunhando o contrário também está cheio. É ou não é? Violência, trapaça, guerras, ódio, rancor, está cheio. Então, é preciso levantar-se no meio dessa nação cristãos que não são cristãos de nome, mas que são cristãos que no dia a dia, aonde ele está, ele vai testemunhando com a sua própria vida essa presença de Jesus através desse amor. Eu fiz questão de trazer um testemunho aqui quando eu estava preparando e lendo, e que com certeza nós já passamos por isso, já vivemos ou já fizemos isso. E a diferença é muito grande. Então aqui diz assim: Ramiro, um veterano no seu emprego, ficou sabendo que estava para chegar novos colegas no trabalho. Ele perguntou a si mesmo: se eu entrasse pela primeira vez nesse escritório, o que eu gostaria de encontrar? Ele fez essa pergunta para ele mesmo. O que faria eu me sentir mais à vontade? Então, ele arregaça as mangas e abre espaços, providencia mais mesas, envolve outros colegas. E juntos, eles preparam novas e mais acolhedoras estações de trabalho. E aqueles novos colegas encontram um clima muito alegre e uma comunidade de trabalho mais unida. Ou seja, ao contrário do que poderia acontecer, a pessoa pensar assim, vai entrar mais gente, nós estamos lascados, porque entra gente nova, a gente que está mais velha, a tendência é mandar embora, então vamos ficar esperto, porque sabe como é que é, a concorrência, numa visão do mundo hoje é mais ou menos assim, muitas pessoas pensam assim, vai entrar gente nova, entrou gente nova, toma cuidado que a gente que está mais a tempo, eles já vão dar linha na pipa.
E, na verdade, o que nós precisamos? Entender que é exatamente isso. O que faz a diferença na nossa casa, o que faz a diferença no nosso ambiente de trabalho, é exatamente a gente fazer para o outro aquilo que a gente gostaria de receber. Imagina se todos os dias a gente analisar isso, se todos os dias a gente meditar nessa palavra, se todos os dias a gente meditar nisso, o que eu gostaria que fizesse para mim? E eu vou lá e antecipo e faço primeiro. Pode acontecer que no primeiro momento a gente não receba aquilo que a gente está fazendo. Talvez não vai ser uma coisa que eu fiz e já vou ter de volta. Mas a primeira coisa, você pode ter certeza absoluta, que você vai ficar bem e você vai ficar em paz, porque você exercitou e praticou a caridade e o amor. Mas nós sabemos que é verídico, é comprovado. O amor com amor, ele vai se pagando. Ao contrário, também. Ódio com ódio, guerra com guerra. Mas o amor, quando ele é dado, quando ele é exercitado, ele vai conquistando. Certeza absoluta. Nós sabemos disso e já partilhamos isso no grupo e já partilhamos aí conosco. Todo lugar que você vai, que você é muito bem acolhido e recebido, você não volta? Volta ou não volta? Volta. A gente já partilhou isso milhões de vezes, né? Que seja uma loja, que seja um café, qualquer lugar, você fica marcado. Eu volto porque lá eu fui muito bem acolhido. Não é verdade? Mas no lugar que foi ao contrário, a gente não volta. Então hoje no mundo, nós precisamos entender isso. E é interessante, minha gente, porque o mundo está tão seco, as pessoas estão tão ressequidas, que muitas vezes quando a gente faz isso sem pretensão, sem querer nada em troca, as pessoas assustam. As pessoas não ainda estão acostumadas a receber um abraço, um bom dia, um elogio, a dizer, como é que você está? Quando a gente trata muito bem, tem muita gente que se assusta. Não estão acostumadas. Então, o nosso coração, o coração de um cristão, que somos nós, ele deve dar amor sem medidas. E talvez aqui, ou melhor dizendo, aqui é o ponto que talvez muitos estão totalmente longe, desconectados, porque não estão conseguindo entender essa essência. Se eu acredito em Deus, se eu acredito em Jesus Cristo, se eu sou um cristão, eu preciso dar esse fruto, amar sem medida. Dar amor, ser amor. Aonde quer que eu esteja. É isso que vai dar sentido à nossa vida. É isso que vai dar sentido à nossa existência. Se eu acredito em Jesus, rezo, falo com Ele, leio a palavra, tenho fé, eu preciso agir como Ele. Essa é a conversão, essa é a mudança da nossa vida. Antes eu era uma pessoa insensível, antes eu era uma pessoa que só preocupava comigo, antes eu era uma pessoa que eu não olhava muito essa situação. Agora não, agora eu começo a olhar as pessoas diferente e me preocupo com elas. E aonde eu estou, eu passo a ser uma pessoa completamente diferente. E isso faz toda a diferença. Numa casa onde tem amor, onde é manifestado o amor, onde eu me preocupo, poxa, eu gostaria de receber isso, então eu vou fazer primeiro. Nunca vai ter ninguém devendo para ninguém, vai estar sobrando o amor. Mas numa casa onde a gente fica esperando, né, onde a gente fica cobrando, sempre está faltando. E muitas vezes o ser humano ele mais cobra. Aliás, nós vivemos num mundo de cobrança. Não é? Quando a gente começa a cobrar, e aqui eu posso dizer, porque tem famílias, casais, onde tem cobrança, tem desgaste. E o desgaste vai fazendo uma separação. Onde tem cobrança, 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 cobrança. Vai afastando. Mas aonde tem um amor, que eu reflito, eu amo, porque Deus me ama. Se Deus me ama e eu sinto esse amor, então eu dou o amor. Eu partilho o amor. E aí as coisas vão acontecendo
naquele lar, naquela casa, naquele escritório, naquele trabalho, é totalmente diferente, porque a gente não visa só o lucro, a gente não visa só a vantagem, a gente visa o outro, o bem-estar do outro. Isso é ser cristão. Nós estamos aqui falando para quem está aqui, para quem está em casa, para um cristão, aquele que quer seguir a Jesus Cristo. Se a gente falar isso num outro ambiente, num outro lugar, claro que muita gente vai dizer, imagina, nós temos que ser esperto. Imagina que eu vou ser trouxa de ficar fazendo bem para as pessoas e só tomando na cabeça. Então a quaresma, meus irmãos, é um tempo favorável para aprender a amar. Se nós vivemos muito bem essa quaresma, entendendo o amor que Deus tem por nós, porque nós temos que entender o que aconteceu na quaresma, nós temos que refletir, nós temos que olhar o que aconteceu com Jesus. Na quaresma, ele entrou para o deserto, se preparou para que ele pudesse assumir toda a nossa condição de pecado, e o final nós já sabemos, ele foi até o fim, se entregar totalmente para morrer na cruz, para nos resgatar do pecado e para nos ensinar como que a gente deveria viver. Então, se na quaresma nós rezarmos, não somente por rezar, fazer penitência por fazer, jejum por jejum, mas a gente entender que eu preciso morrer para o meu eu preciso morrer para o meu egoísmo, para o meu individualismo, para o meu orgulho, para a minha vontade, eu quero nascer de novo, eu quero ser um novo homem. Eu tenho certeza absoluta que quem está aqui, que fez o retiro, e aqui eu estou vendo as esposas, quando chegou em casa, chegou diferente, não chegou? Não deu para notar um brilho, um sorriso, macio, suave, é ou não é? É visível, não é? De notar uma pessoa que está tomada de amor, cheia de amor. O casal teve os dois lá que já fizeram junto. Então, como diz o ditado, tem que estar coraçãozinho borbulhando. Porque quem é tocado por esse amor, ele transborda desse amor. Então, ele só quer fazer o bem, ele só quer amar e demonstrar esse amor. Então, eu e você precisamos, nesses dias que nós estamos há 9 dias que nós entramos na quaresma, portanto nós temos mais 31 para dar os 40. Um mês, certinho para a gente fazer uma caminhada de oração, de reflexão, de mortificação, o padre falou muito isso para nós aqui, para a gente aprender a amar. E amar como quem? Como Jesus. Tenho certeza que muitos de nós aqui, não é tão velho assim, eu também não sou tão velho assim, mas é do meu tempo, que a gente escutava muito. Amar como Jesus amou. Sonhar como Jesus sonhou. Viver como Jesus viveu. Sorrir como Jesus sorriu. Não é? Isso é uma música que as crianças aprendiam logo cedo na catequese. Mas é a pura verdade. Nós precisamos amar como Jesus amou. E sorrir como Jesus sorria. Porque é tão bom quando alguém fala assim para a gente, nossa, o seu sorriso é um sorriso de Jesus. Seu olhar é diferente. A quaresma, como nós tivemos aqui no retiro, e se nós continuarmos nessa caminhada, é tempo para curar as nossas feridas. A quaresma é esse tempo para a gente curar as feridas, para a gente libertar a nossa alma, para poder praticar o bem. Se a gente voltar e meditar e olhar, puxa vida, Jesus se entregou, Ele deu provas de quanto Ele nos ama, para que a gente pudesse sair dessa situação de pecado, para que a gente pudesse sair dessa situação de ódio, de ressentimento, de mágoa, de divisão. Então, poxa vida, eu quero isso para a minha vida. No fundo, minha gente, todos nós que estamos aqui, que está em casa, impossível ser humano que não quer amar e que não quer ser amado. A única coisa que a gente busca nessa vida, todos os dias, tudo que a gente faz, né? Tudo que a gente compra, tudo que a gente possui, no final das contas, é a gente buscando o amor. O amor é a nossa essência. Então, nós precisamos entender que a quaresma é entrar na escola.
Esse tempo é um tempo da gente entrar na escola de Jesus, para a gente aprender essa imensidão do amor. Por isso que a quaresma é o tempo mais importante do início do ano para o restante do ano. Eu sempre disse isso, se você viver bem o tempo da quaresma, você vive bem o ano inteiro. Porque a Páscoa não é chocolate. A Páscoa, espiritualmente, é a passagem de uma vida velha para uma vida nova. Quem experimenta a Páscoa e diz, poxa, hoje é Páscoa, é porque eu sinto que no meu coração foi transformado, ou está sendo transformado, e eu estou com esse desejo de viver esse ano diferente do que eu vivi o ano passado. Quero ser uma pessoa melhor. Quero ser uma pessoa diferente. Isso é o grande significado da nossa vida. Sair dessa vida velha para uma vida nova. Hábitos antigos, hábitos velhos para uma vida nova. E quando a gente começa, claro, a rezar, como a gente fez no final de semana aqui, olha que nós ficamos, se a gente medir em tempo, muito pouco em relação ao que a gente já viveu a vida inteira. Mas veja, 24 horas, 48 horas deu. Desde a hora que chegou até a hora que saiu, 48 horas. Em 48 horas, nós tivemos uma overdose de amor. Sim ou não? Tivemos uma overdose de amor. Eu tenho certeza absoluta, e isso a gente não faz esperando troca, mas eu tenho certeza que as pessoas que vieram fazer o retiro se sentiram bem acolhidas quando chegaram, sim ou não? Se sentiram bem cuidadas, bem amadas. Em todos os detalhes a gente procurou sempre fazer com muito amor, fazer a pessoa se sentir em casa. Então ali ela já vai sendo amada e esse amor já vai fazendo quebrar as barreiras. Porque a gente sabe disso, lógico. A gente vem para o retiro, e todo retiro que a gente nunca vem para o retiro, eu vou para o retiro para agradecer. Eu vim aqui para rezar esse final de semana para agradecer. A gente vem com os problemas, é ou não é? A gente vem com o caminhão, o basculante lá do Rodrigo, né? Cheio de problema, lotado de coisas dentro. Não é assim? E aí chega aqui, levanta a caçamba e vai descarregando. É assim que a gente vem. Mas o que a gente experimenta? Deus ama a gente independente dos problemas, independente do que a gente está passando. Ele só vai, durante todo aquele tempo, manifestando o amor. Através de uma palavra, de um sorriso, de um abraço, de um acolhimento, de uma comida, de um bate-papo, de um cafezinho, de um bolo, da palavra dele que vai sendo lançada, das orações, a todo momento ele vai ali, olha, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. E o amor dele então vai ali, ó, curando as feridas, porque conforme a gente vai experimentando que a gente é amado, o amor lança fora o que não é amor. Vai curando. E aí, nessa quaresma, nessa escola, para a gente aprender a amar, fazer essa experiência com a pessoa de Jesus, conhecer mais Jesus. Não ouvir falar de Jesus, mas conhecê-lo de forma pessoal, gente. De forma que a gente fala assim, puxa, ninguém me falou, eu experimentei. Quando a gente viu os testemunhos aqui, a gente tem essa certeza, a pessoa não ouviu falar, ela foi tocada, ela experimentou nela. E ao longo do tempo ela vai definindo cada vez mais essa presença de Jesus. Então, eu quero dizer para você, nesta quaresma, nesse tempo que nós estamos vivendo, nós precisamos pedir essa graça para o nosso coração dilatar. Evoluir no amor, dilatar no amor, o coração aumentar, não diminuir. Esse coração aumentar, dilatar. Quebrar as barreiras, quebrar as durezas, quebrar as nossas dificuldades interiores. Por isso, minha gente, que nós temos essas práticas na quaresma que nós tanto falamos, né? Que nós precisamos da oração. Porque a única forma da gente se relacionar com Deus é através da oração. E a oração não é só orações como a gente falou assim, reze comigo, e a gente vai rezando aqui uma oração. Ela é. Mas também uma oração que a gente fica no silêncio, e no silêncio a gente vai conversando com Deus. Como Santa Teresinha fala, né? A oração é o impulso da alma. Então muitas vezes a gente está no silêncio, mas a gente está ali no silêncio falando com Deus, dirigindo um sentimento, uma palavra.
Ou quando a gente reza da nossa forma, da nossa maneira, com palavras espontâneas. Então a oração é um diálogo com Deus. Nós precisamos conversar com Deus todos os dias. Nós precisamos todos os dias ter esse momento de se relacionar com Ele, falar com Ele. E aí nós temos também o jejum. O jejum que a gente pratica na quaresma, que aí sim é uma prática para a gente moderar o nosso orgulho, a nossa paixão, a nossa vontade. Por isso que a gente faz um jejum, acompanhado de oração. Eu vou deixar de comer chocolate, eu vou deixar de tomar café, vou deixar, né? Às vezes a gente faz esses tipos de jejum, mas às vezes a gente faz uns que são mais difíceis do que esse. Eu posso dizer para você assim, por muitos anos eu fiz jejum de não comer carne, porque era difícil. Hoje não tem mais significado eu deixar de comer carne, para mim tanto faz comer ou não comer. Não é isso que mexe comigo. Mas outras coisas são mais difíceis, que eu tenho que prestar atenção e falar, não, eu vou manter o cuidado aqui de não fazer isso. Então eu vou me policiar aqui. Então, todo dia eu vou pensar, meditar e vou manter a minha atenção para eu tomar cuidado aqui. O próprio Papa Francisco nos fala, jejum de palavras. Muitas vezes é jejum de palavra que a gente tem que fazer. Silenciar mais. Né? Como diz, passar um zipão. Dá uma vontade de falar, a gente passa o zip na hora. É um jejum de palavra. Então, nós precisamos entender, o jejum vai nos moderar do nosso egoísmo. E a esmola, acompanhada da oração também, não é só dar dinheiro para alguém, dar roupa para alguém, alimento para alguém, mas a esmola também é no sentido da gente dar atenção, é o amor. Às vezes as pessoas não precisam de dinheiro, as pessoas não precisam às vezes de roupa, mas elas precisam de alguém que dê atenção e escute elas. E isso, eu acredito que é o mais importante nos dias de hoje. Alguém que dê atenção para alguém, alguém que ouça o outro. Alguém que se coloque no lugar do outro. Então nós podemos concluir, minha gente, que esta palavra de hoje que está dizendo para nós, tudo quanto que você gostaria que fizessem para você, faça você primeiro. Se a gente viver pensando assim todos os dias, pode ter certeza absoluta que a nossa vida vai ser melhor. Nossa qualidade de vida vai ser melhor. Porque imagina, eu quero que me respeitem, eu vou respeitar primeiro. Eu quero que me amem, eu vou amar primeiro. Eu quero que me perdoe, eu vou perdoar primeiro. Eu quero que me dê atenção, eu vou dar atenção primeiro. Aí nós vamos saindo do egoísmo, nós vamos saindo desse individualismo, e é lógico que a gente vai ser uma pessoa plena de paz. Porque não existe uma pessoa que dê amor, que dê atenção, que faça o bem, que não esteja cheia. Ao contrário, quando a gente não faz, a gente está vazio. Não é verdade? Você já teve essa experiência, com certeza, de você ajudar alguém que não pôde te retribuir. Já teve essa experiência, sim ou não? Você ajudou uma pessoa e ela não pôde retribuir aquele bem que você fez. E aqui pode entrar desde essas situações menores até as maiores. Você deu um copo d'água para uma pessoa que estava com sede. Você deu uma roupa para uma pessoa que estava precisando. Ou até mesmo você tirou do bolso e deu um dinheiro porque ela disse que precisava. E você deu de coração e de alma e não esperou retribuir. Mas quando a gente tem essas atitudes, pode perceber como o dia da gente é diferente, como a nossa vida é diferente, como a gente fica em paz. Porque você exercitou na prática o amor. Na prática. Então imagina, se a gente pensar isso todos os dias, para a nossa vida, no trabalho, em casa, na família, com as pessoas que estão à nossa volta. Se eu parar para pensar, puxa, mas o que a minha esposa gostaria que eu fizesse? Aliás, o que eu gostaria de receber dela? O que eu gostaria que ela me fizesse? Eu vou fazer primeiro. O que eu gostaria que a pessoa me fizesse se eu chegasse em tal lugar? Eu vou fazer primeiro. A gente fazer primeiro. Porque hoje nós estamos numa condição que a gente só faz se a gente receber. O mundo está levando a gente para fazer isso, né? Troca. A gente vai trocando. Me tratou bem, eu trato bem. Me tratou mal, eu trato mal. Não deu atenção, também não dou atenção. É o olho por olho, o dente por dente. A gente está vivendo isso na nossa sociedade. Cada dia mais a gente é levado, entre aspas, né, a ser esperto. Você tem que ser esperto, você não pode ser bobo.
Mas nunca se esqueça, eu sou cristão. Nunca se esqueça disso. Eu acredito em Jesus Cristo. A minha vida tem que estar pautada com Ele e nele. Eu tenho que viver como Ele quer, não como o mundo quer. Não como as pessoas falam que é para ser. É como Ele diz para ser. Porque se Ele disse que é assim, assim eu fizer, assim eu serei feliz. Assim eu viverei feliz. Então quero concluir com você nesta noite. A quaresma nos pede um novo modo de viver. A quaresma nos pede um novo modo de viver. Se eu entrar nesse tempo com essa reflexão, rezando mais todos os dias, olhando para dentro de mim, por isso que fala, né? Entra para o deserto, entra para dentro de você, reflete nas suas ações, não reflete na do vizinho. Olha para você, o que você precisa melhorar, o que você precisa mudar. E aí a gente vai entrar num combate gigante. Aí a gente vai começar a perceber, meu Deus do céu, eu preciso melhorar em muitas coisas. E aí a gente começa a enfrentar um combate com a gente mesmo. Eu falo, puxa vida. E aí nós vamos entendendo que esse tempo é um tempo de esforço, para a gente olhar para Jesus, ver como que Jesus fazia, e aí eu quero fazer. Não é assim que os filhos fazem? Eles imitam os pais? Os filhos ficam ali, olhando o que o pai faz. Se o pai faz, ele também faz. E não adianta a gente falar assim, aquele velho ditado, né? Falo o que eu faço, como é que é? Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Isso não cola. Não cola. Eu tenho experiências muito concretas, né? Para dizer, dou aula, encaro esse desafio com as crianças e com os jovens. Que desafio. Mas ao tempo todo eu escuto deles falar assim, professor, mas o senhor é muito bonzinho. E eu falo para eles, e daí eles, às vezes, querem reclamar de outro professor. Eu falo, não reclama, porque cada professor tem o seu jeito. Mas não é questão de ser bonzinho ou melhor que os outros. Mas é que eu vou com essa dinâmica dentro do meu coração. Eu não vou ali simplesmente para dar aula e ensinar um conteúdo. Eu vou ali para amar eles. Para dar atenção para eles. Com as crianças, os pequenos, até que não é muito difícil. Mas com as adolescentes é muito pior. Porque eles têm medo. Eles se fecham. Porque eles estão feridos e machucados. E eles não estão acostumados com alguém que ame eles sem querer alguma coisa em troca. Porque na juventude hoje você é amado por troca. O que mais a gente vê na adolescência, na juventude, é a sexualidade. Então eles buscam amor, mas na verdade, como não tem um amor sem medida, um amor sem trocas, então a troca é o corpo. E quando alguém se aproxima deles sem querer nada em troca, a princípio eles ficam com medo, porque eles não acreditam que é verdade. Depois eles vão percebendo que é verdade. E aí o amor conquista. O amor seduz. E a gente não precisa nem ficar gritando, falando no sentido de ser bravo, né? A gente fala só, de repente, um tom um pouco, gente, vamos aí. Né? Eu falo muito para vamos aí, agora deu, vem cá, volta para cá. Pronto. E isso precisa ser na nossa vida, gente. Isso precisa ser no nosso dia a dia. Nós devemos nos esforçar para amar como Jesus. Esse amor de entrega, esse amor de doação. A quaresma é aumentar a força do amor. E o maior demônio que a gente enfrenta, o verdadeiro demônio que a gente enfrenta nessa quaresma, é exorcizar na nossa vida a falta de amor. Esse é o demônio que você enfrenta nessa quaresma. Expulsar da sua vida toda a falta de amor. Expulsar esse demônio que ele quer dividir a gente. O demônio é aquele que quer divisão. Aonde tiver divisão, você pode ter certeza que ele está do lado. Ele adora. É o prato predileto dele, fazer com que a gente esteja dividido. Mas aonde tem amor, ele foge. Ele não fica.
né? Muitas pessoas têm medo do demônio, sim ou não? Você tem medo do demônio? Ninguém vai dizer que tem, mas eu sei que tem. Nós temos medo do demônio. Ah, eu morro de medo dele, eu pelo de medo dele, porque o que ele pode fazer comigo? Ame, e ele, foge. Esteja vivendo um processo de amor todos os dias, ele não fica perto. Mas esteja num processo de raiva, de ódio, de medo, de briga, de discussão, de rivalidade, aí não só ele, como os amiguinhos dele. Aí ele chama a patota toda. Não é verdade? Como está lá, uma legião. Ele fala, venha gente, vamos acampar aqui, que aqui nós temos lugar. Os quartos da casa estão vazios, pode vir que nós temos lugar para ficar. E aí eles entram e ali vão fazer uma destruição. Mas se tiver amor, eles chegam, olham. Aqui não dá não, aqui está cheio já. Aqui eles estão se amando e se perdoando. Aqui eles estão se tratando bem. Aqui eles estão pedindo desculpa. Aqui eles estão errando, mas reconhecendo e recomeça de novo. Então aqui não dá para a gente ficar. Vamos embora para outro lugar. Não precisa ter medo. O demônio tem horror ao amor. Onde tem amor, o demônio não permanece. Onde tem o contrário, ele vai procurar dar um jeitinho de acampar. Por isso que a palavra de Deus vai dizer, não deixa o sol se pôr sobre o ressentimento. Nunca deixa, né? Nunca vai dormir. Eu sei que às vezes é difícil a gente falar com essas palavras, me perdoe, mas a gente tem outras formas que a gente reconcilia, né? Que a gente dá um jeitinho já para arrumar o meio de campo ali, em casa, na família, não é? Leva um chá, leva uma bolacha, ou seja, a gente sabe como agradar. A gente faz alguma coisa para agradar, como quem diz, pisei na bola, estou tentando reconquistar. Com filho, com esposa, com quem quer que seja. Isso aqui eu estou mostrando para você que não era nada disso. Já quebra um pouquinho o clima, né? Já muda um pouco, já quebra aquela barreira. Mas quando a gente não faz isso, nós sabemos que amanhã vai ser pior do que hoje. Cada hora fica mais difícil, porque vai crescendo um abismo entre nós. Então, nós não podemos deixar essa falta de amor morar em nós. A insensibilidade, a falta de respeito, a intolerância, a ausência da solidariedade. Por isso, meus irmãos, vamos fazer uma matrícula hoje, numa escola, chamada Escola de Jesus Cristo. Eu quero sair daqui e me matricular nessa escola. Eu quero começar a aprender. Eu quero começar a dar os primeiros passos para aprender a amar uns aos outros como Ele amou. E a palavra vai dizer que amar não é somente aquele que a gente gosta, no sentido que eu só vou fazer o bem para quem me faz o bem. Por isso que tem que ter oração. Por isso que tem que ter mudança e conversão. E ele não está dizendo que tem que ficar de beijo e abraço com quem é difícil, mas ele está dizendo, olha, só de você não desejar o mal, de você não rogar praga, de você não torcer para que o outro se exploda, já vai ser um caminho para você. De paz, de alegria. Fácil? Não é. Mas quando a gente experimenta Deus, é possível a gente começar esse processo do perdão. Para aqueles que nos feriram, que nos machucaram. Perdoar. Doar-se por completo. Eu não posso fazer nada porque não tem como fazer, mas eu posso rezar por ela, por ele, posso desejar o bem e colocar ele nas minhas orações para que essa pessoa seja feliz. Porque quem vai ver isso é Deus. Amém? Quem vai ver é Deus. As pessoas não precisam ver. Ele vai dizer, olha, entra para o teu quarto, fecha a porta e ora lá no teu escondido. Quem vê é Deus. Quem sabe das nossas intenções é Deus. Quem sabe do nosso coração é Deus. Como também o diabo sabe. Então, se tem amor, se tem essa vontade de querer viver o amor. E isso a gente vai aprendendo, minha gente. A gente vai sendo moldado. Deus vai moldando o nosso coração. Não é da noite para o dia, mas Deus vai moldando. Vai moldando as nossas atitudes. Vai moldando a gente no dia a dia, da gente
em várias situações cotidianas a gente xingava, brigava, falava palavrão, a gente já mandava, né, passear. Agora não, a gente segura, a gente pensa, a gente fala, nossa, mas que pessoa sem juízo. Mas a gente não fica ali remoendo e desejando o mal, porque é isso que nós estamos vivendo. Então, vamos fazer essa oração juntos nessa noite. Quero convidar você que está aqui, você que está em casa, essa revolução que precisa acontecer dentro de nós nesta quaresma. Por isso que a gente falou para as pessoas do grupo, né? Nem todos puderam estar, mas de continuar alimentando a vida de oração. Porque nós vamos ter dias difíceis, né? A gente vai ter dias difíceis, dias em que as coisas não dão tão certo como a gente gostaria. Mas se a gente está em Deus, com Deus, Deus nos mantém, Ele nos sustenta. Ele continua ali, olha, calma, não desespera, calma, amanhã vai dar tudo certo. E a gente continua. Mas se a gente não está em Deus, com Deus, a gente desiste, a gente chuta as coisas. Então quero rezar com você e nós juntos nesta noite pedimos com toda a sinceridade do nosso coração. É uma oração que você vai fazer agora, se voltando para Jesus, olhando para esses dias. Eu nunca vivi uma quaresma, Mauro. Eu nunca vivi uma quaresma, eu nunca fiz nada. Eu nem sei, nem sabia que existia isso, não sei como que é. Pois agora, Deus te trouxe e te atraiu para dizer, então, meu filho, minha filha, 40 dias para você rezar mais, para você se voltar mais para as coisas espirituais. Ontem eu atendi uma pessoa que aconteceu uma tragédia na vida dela. Uma tragédia. E a primeira pergunta que eu fiz para ela, quando ela me falou da tragédia, eu falei, como anda a sua vida espiritual? Ela falou, então, eu estou rezando muito agora. Eu falei, que bom. Eu falei, porque Deus te acolhe e Ele te ama. E por isso que você ainda está aqui. Mas agora é não largar mais dele. Porque a gente sabe que muitas vezes a gente volta na dor. Mas voltou na dor, Deus vai curar a dor, vai curar a ferida. Não larga mais. Não desgruda mais de Deus. Não troca Deus. A gente partilhou isso no retiro com alguns aqui. Né? Não troca as coisas no lugar de Deus. Você vai ter a sua vida, você pode continuar conquistando, fazendo as coisas. Mas por isso ele disse, põe Deus em primeiro lugar. Põe a Deus em tudo. E se não tivesse, você fala, onde Deus está nisso aqui que eu estou fazendo? Se você não enxergar Deus naquilo que você está fazendo, tem alguma coisa de errado. Deus tem que estar aqui. No passeio, no lazer, no trabalho. Deus tem que estar aqui comigo. Porque daí as coisas vão modificar. Então quero convidar você que está aqui, você que está em casa, a fazer essa oração com um desejo, com vontade, com sinceridade. Poxa, eu quero aproveitar esse tempo. Eu vou me voltar agora para esses dias, para todo dia ter um tempo a sós com Deus. A gente tem tempo para tudo, mas muitas vezes não tiramos um tempinho para estar a sós com Ele e falar, meu Deus, o que está acontecendo comigo? O que está acontecendo com a minha casa, com a minha família, com as minhas coisas? Meu Deus, o que está acontecendo com o meu coração? Por que eu estou assim? Meu Deus, não é assim que eu quero viver. Você tem que ter esse tempo de confrontar o seu interior, os seus sentimentos, para com Ele. Porque é Ele que vai te curar. É Deus, é Jesus que vai te salvar. Eu quero, Senhor. Eu quero parar todos os dias e conversar com o Senhor. Mostrar o que está dentro de mim. Falar para o Senhor das minhas dores, das minhas angústias. E aí você vai ver como vai tendo uma transformação. Então reze comigo assim, juntos, pedindo essa graça de aprender a amar. Tudo quanto que eu gostaria que as pessoas me fizessem, eu vou fazer primeiro. Eu não vou devolver o mal com o mal. Eu quero ser um cristão, devolver o mal com amor. Devolver o mal com o bem.
Se eu não puder fazer, prejudicar, eu não vou. E muitas vezes nesse mundo, dá a impressão que a gente foi passado para trás. Mas se você acredita em Deus, quem vai te exaltar? Os humilhados serão exaltados. E quem vai exaltar é o próprio Deus. Então diga comigo assim: Senhor Jesus, fazei de mim um instrumento de amor, que eu possa ver cada situação da minha vida como uma oportunidade de crescer no teu amor, que eu possa ver tudo ao meu redor como um ambiente para crescer no amor, que eu possa então levar esse amor a outras pessoas. Quando eu estiver tentado a ficar impaciente, me ajude a ser paciente. Quando eu ficar tentado a me tornar grosseiro, me ajude a ser gentil. Quando eu estiver tentado a ficar com ciúmes, me ajude a ser tolerante. Quando eu estiver tentado a ser orgulhoso, me ajude a te glorificar. Quando eu estiver tentado a ser uma pessoa rude, dura e egoísta, me dê o dom da gentileza. Quando eu estiver tentado a me sentir ofendido, me ajude a deixar a mágoa ir embora. Quando eu estiver tentado a ficar com raiva de alguém, me dê o dom do perdão. Quando eu estiver tentado a ficar ressentido, me dê o poder, o teu poder de amar. Senhor, permita que eu não tenha prazer em criticar os outros, mas ver o bem deles, como o Senhor vê. Quando eu começar a querer apontar somente as falhas dos outros, me dê a coragem para elogiar as suas realizações. Senhor, me ajuda a ser leal àqueles que o Senhor me deu para amar. Me ajuda a acreditar neles, mesmo quando eles não estão acreditando em si mesmos. A esperar sempre o melhor da parte deles e aceitar o melhor que eles podem dar. Senhor, que eu sempre os defenda, como vós sempre defendeis. Todos os dons, todos os poderes vêm de ti, e tudo vai chegar ao fim. Mas apenas uma exceção importante: o amor jamais acabará. Como diz a palavra, quando eu era criança, eu pensava como criança, eu agia como criança, eu racionalizava como criança, mas agora eu me tornei adulto. Senhor, meu Deus, e eu me desprendi dos meus comportamentos infantis.
Mas eu te peço essa graça de voltar a ter um coração de criança. Amar como Jesus amou. Falar como Jesus falou. Sorrir como Jesus sorriu. Dá-me essa graça, Jesus, desta conversão das minhas atitudes, dos meus sentimentos. Eu quero te seguir. Eu quero te amar, Jesus, e amar os que estiverem à minha volta. Dê uma olhadinha um pouquinho para o seu interior, porque o Senhor me dá nesse momento uma inspiração de que muitos podem dizer assim: mas o meu jeito é esse. Eu sou assim, eu sou uma pessoa difícil, eu sou meio esquisito, eu sou meio durão, meio durona. Até mesmo nós podemos ser tentados a pensar assim: mas eu não fui amado, não me amaram, não me deram carinho, não me deram amor. Por isso que eu sou assim. Mas eu quero dizer para você que em Jesus tudo se faz novo. Com Jesus Ele nos aprende a amar. Aliás, Ele nos ensina a aprender a amar. Jesus é o mestre do amor. Ele vai te ensinar a amar. Jesus é o mestre do perdão. Ele vai te ensinar a perdoar. Jesus é o mestre da alegria. Ele vai te ensinar a ser alegre. Nunca diga assim: eu não consigo ser assim, porque a minha família é assim, porque o meu temperamento é assim. Isso não é verdade, porque Jesus pode nos transformar. Ele quer nos transformar. Por isso vamos deixar essa graça penetrar nos nossos corações. Feche os seus olhos. E eu peço a Deus Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, no poder do Espírito Santo. Divino Espírito Santo, que é o amor. A potência do amor é o Espírito Santo que foi dado a cada um de nós. Nós recebemos o Espírito Santo de Deus. No dia em que fomos batizados, recebemos o Espírito Santo de Deus. E é Ele que quer santificar os nossos corações, transformar a nossa maneira de ser, de pensar e de agir. Eu te peço nesta hora, Jesus amado, pelo derramamento do Seu Espírito sobre nós, dá-nos esta graça, Jesus. Dá-nos essa graça de uma mudança, de uma conversão frutuosa. Eu quero produzir frutos do amor. Eu quero, a partir desta quaresma, ser uma pessoa nova, uma pessoa diferente. Eu quero melhorar. Eu quero caminhar, Senhor Jesus. Eu quero, Senhor, deixar de lado a cara feia. Eu quero deixar de lado, Senhor, a ranzice. Eu quero deixar de lado, Senhor, a dureza, porque não foi assim que o Senhor me fez. O Senhor me fez para amar, e eu quero aprender a amar. Me ensina, Senhor. Eu me candidato, eu me inscrevo nessa escola, eu me matriculo nessa escola para aprender a dar os primeiros passos desse amor que o Senhor tem para comigo. Amar-te mais que a mim mesmo, amar-te mais que tudo que há aqui, amar-te mais que aos mais queridos, amar-te e dar a vida só por ti, amar-te mais, amar-te mais que a mim mesmo, amar-te mais que tudo que há aqui, Amar-te mais, amar-te mais que aos mais queridos, amar-te amar-te e dar a vida, e dar a vida só por ti. Com minhas forças
todo o coração. Viverei eu só pra te amar, Jesus. Só pra te amar. Amar-te. Amar-te. Amar-te, dar a vida só por ti. Amar-te e dar a vida só Peça essa graça. por ti. Com minhas forças, com minha alma. É uma decisão. Com minhas forças. Com minha alma. Com minha alma. De todo o meu coração. De todo o coração. Viverei só pra te amar. Só pra te amar. Amar-te. Amar-te. Amar-te, meu Deus. Amar-te. Amar-te e dar a vida só por ti. Que entendamos isso. Quanto mais eu vou amar a Deus, mais eu vou amar as pessoas. Quanto mais eu amar a Deus, eu vou ter esse desejo de dar a vida, de doar a vida. Doar a minha vida. Doar a minha vida para as pessoas que estiverem em minha volta. Senhor, é isso que eu quero. Eu quero experimentar essa graça. Você que fez o retiro, eu quero continuar experimentando essa graça. Eu quero aumentar, dilatar o meu coração no amor. E você que porventura está com o seu coração ainda ferido, machucado, aqui conosco ou em casa, peça essa graça, Senhor, dilata o meu coração. Senhor, esta quaresma, eu preciso sair dela modificado. Só o Senhor pode fazer essa transformação. Eu não consigo me transformar por mim mesmo. Eu preciso da tua graça. Todas as pessoas que estiveram esse final de semana, que abriram o coração na presença de Deus, do próprio Jesus, experimentaram um poder transformador do amor. Esse Deus não se cansa de nos amar. Convido você a ficar em pé e clamemos a graça do Espírito Santo. O Espírito Santo é o amor. Quando você pensar no Espírito Santo, ele é o amor colocado em mim. É o amor do Pai, Deus Pai, pelo seu Filho Jesus. É o Espírito Santo em cada um de nós. Então o amor está em mim, o amor está em você. É por isso que nós clamamos tanto o Espírito Santo. É por isso que nós pedimos tanto, vem Espírito Santo. E quando a gente reza essa oração, vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Quando você clama o Espírito Santo todos os dias, ele vai incendiando a tua alma, o teu interior com amor. E quando você menos perceber, você está amando mais, amando mais, amando mais. Amando você, amando as pessoas, amando as coisas que Deus fez. Porque às vezes nem a natureza, nem as coisas que Deus fez a gente não consegue perceber. Que lindo, que maravilha. Então erga os seus braços, com o teu coração, com a tua vida nesse momento. Talvez você pode falar assim, puxa, mas tudo isso que você está falando eu não sei como que vai se dar. Não se preocupe. Deus espera de nós somente o nosso sim. Somente você dizer, eu quero, eu preciso. Diga aí com as suas palavras, Senhor, eu quero, eu preciso. Eu quero fazer essa experiência. Eu preciso do teu amor, Senhor. Eu preciso da tua graça. Eu preciso, Senhor. Sozinho eu não posso. Sozinho eu não consigo mudar as minhas atitudes. Sozinho eu não consigo ser uma pessoa diferente. Senhor, eu quero melhorar. Diga para Ele na sua oração, nessa conversa, eu quero melhorar, Senhor. Eu quero ser uma pessoa melhor. Você já tem muitas qualidades, meu irmão, minha irmã. Você já tem coisas muito lindas. Mas eu tenho certeza absoluta que tem mais passos a serem dados. Tem coisas a serem melhoradas. Peça essa graça para Deus.
Senhor, eu quero olhar mais para mim. Eu quero perceber aonde eu preciso mudar. Senhor, eu não quero mais ficar olhando para o vizinho. Eu não quero mais ficar olhando para o meu esposo, para minha esposa, dizer ela precisa mudar, ele precisa mudar. Não, Senhor, eu quero mudar. Eu preciso mudar, Senhor. A partir de mim, Senhor. Porque se eu mudar, Senhor, se eu for uma pessoa diferente, Senhor, tudo que está à minha volta vai mudando. Isso é fato, comprovado. A gente atrai as pessoas ou a gente expulsa as pessoas. E eu quero atrair. Eu quero ser essa pessoa que atrai. Porque eu estou vivendo uma nova dimensão de amor. Por isso diga comigo assim, em nome de Jesus Cristo. Pelo poder do teu sangue derramado. Eu renuncio a todo mal. A todo espírito maligno. De confusão, de medo, de fracasso, de derrota. Eu renuncio a todo espírito de briga, de confusão, de mágoa, de ressentimento e ódio. Eu renuncio em nome de Jesus. O meu coração é de Deus. O meu coração pertence a Jesus. Vem reinar na minha vida, Senhor. Vem reinar no meu coração. E o Senhor me coloca nesse momento, claramente, para você meditar. Às vezes nós ficamos chateados com as pessoas que fazem coisas que a gente não gostaria. E as pessoas próximas. E nós ficamos chateados com elas. Nós ficamos tristes com elas. E muitas vezes isso nos afasta dessas pessoas próximas. Muito próximas. E o Senhor me dá esse entendimento de dizer para você que nesse momento você reze quando você ficar chateado, quando você ficar magoado com a pessoa que fez algo que você não gostaria que ela tivesse feito. Às vezes não foi nem diretamente para você, mas para ela, um comportamento que ela teve, que você não gostaria que ela tivesse. Em vez de você ficar murmurando, reclamando, comece a rezar por ela. Comece a pedir por ela, comece a dizer, Senhor, coloca nela o teu amor, coloca nela a tua graça, porque senão a gente vai se afastar, seja filho, filha, esposo, esposa, irmãos, parentes, a gente vai começar a se afastar dessa pessoa, a gente vai começar a distanciar dessa pessoa, porque você começa a ver defeitos, os defeitos. Peça nessa hora, Senhor, me dá a graça de amar essa pessoa, mesmo com esses defeitos. Ela é muito maior do que os defeitos. Ela é muito mais importante do que os defeitos, porque defeitos todos nós temos. Todos nós temos defeitos. Ninguém existe sem defeito. Mas existe sim uma vontade de mudar, porque eu quero mudar. Então eu rezo por ela, para que ela também possa encontrar essa graça dela mudar. Mas eu não vou deixar de amá-la. Eu não vou deixar de querer o bem para ela. Porque se você ficar preso ao defeito, fatalmente você vai se distanciar dela. Você vai começar a pensar que ela é o defeito, e ela não é o defeito. Ela tem defeito, mas ela não é o defeito. Ela é filha amada de Deus, como você é. Por isso, com seus braços erguidos, diga: vem Espírito Santo. Transforma o meu coração. Transforma a minha maneira de enxergar as coisas. Eu quero fazer uma conversão frutuosa na minha vida. Um novo homem vai nascer.